VI. Sobre o salto por cima das etapas históricas. Haddech não se limita à simples repetição dos exercícios críticos oficiais destes últimos anos, mas ainda o simplifica, se isso é possível. Segundo Haddech, eu não faço, em geral, nenhuma distinção entre a Revolução Burguesa e a Revolução Socialista, entre o Oriente e o Ocidente, e nisso nada mudei desde 1905. Depois de Stalin, Haddech ensina que é inadmissível saltar as etapas históricas. Antes de mais nada, seria preciso perguntar: se para mim, em 1905, a questão se resumia na Revolução Socialista, por que achei então que esta poderia começar na Rússia atrasada antes de se verificar na Europa avançada? Talvez por patriotismo ou por orgulho nacional? De qualquer maneira, foi exatamente assim que as coisas se passaram. Será que Haddech não compreende que se a Revolução Democrática pudesse realizar-se, entre nós, como etapa independente, não teríamos agora a ditadura do proletariado? Se a conseguimos antes da Europa, foi porque a história ligou, não confundiu, mas ligou organicamente o conteúdo fundamental da Revolução Burguesa com a primeira etapa da Revolução Proletária. A distinção entre Revolução Burguesa e Revolução Socialista é o alfabeto. Mas depois de aprender o alfabeto, aprendem-se as sílabas, que se compõem de letras. A história reuniu as letras mais importantes do alfabeto burguês com as primeiras letras do alfabeto socialista. Haddech desejaria que voltássemos dessas sílabas ao alfabeto. É triste, mas é assim. É absurdo dizer que não se pode saltar as etapas. O curso vivo dos acontecimentos históricos salta sempre por cima das etapas, que são o resultado de uma análise teórica da evolução considerada em seu conjunto, isto é, em sua amplitude máxima, e nos momentos críticos exige ele o mesmo salto da política revolucionária. Poder-se-ia dizer que a capacidade de reconhecer e utilizar esses momentos distingue, antes de tudo, o revolucionário do evolucionista vulgar. A análise feita por Marx do desenvolvimento da indústria, o ofício, a manufatura, a usina, corresponde ao alfabeto da economia política, ou melhor, da teoria econômico-histórica. Mas na Rússia, a usina apareceu sem passar pelo período da manufatura e do ofício. Já são as sílabas da história. Uma evolução análoga verificou-se entre nós no domínio da política e das relações de classes. Não se pode compreender a nova história da Rússia sem ter aprendido o esquema de Marx, ofício, manufatura, usina. Mas não se compreenderá nada quando se tiver aprendido somente isso. É que a história russa, digamo-lo sem ofender Stalin, realmente saltara algumas etapas. Todavia, a distinção teórica das etapas também é necessária para a Rússia, porque sem isso não se chegaria a compreender o caráter do salto nem suas consequências. Poder-se-ia abordar o problema sob outro aspecto, como fazia Lenin às vezes na questão da dualidade de poderes, dizendo que as 3 etapas de Marx existiram de fato na Rússia, mas as 2 primeiras só existiram sob uma forma reduzida e embrionária. Representados por pontinhos, estes vestígios bastam para confirmar a unidade genética da evolução econômica. Entretanto, sua redução quantitativa foi tão grande que engendrou particularidades inteiramente novas na estrutura social da nação. A Revolução de Outubro é a expressão mais eloquente dessas particularidades novas em política. Em todas essas questões, o teórico Stalin é simplesmente insuportável. Toda a bagagem teórica deste pobre espírito resume-se em 2 sacolas. Numa, ele pôs a lei do desenvolvimento desigual, na outra, não saltar por cima das etapas. Stalin não chega a compreender ainda hoje que a desigualdade do desenvolvimento consiste precisamente nos saltos por cima das etapas ou no estacionamento demorado em alguma delas. Com uma seriedade inimitável, Stalin opõe a teoria da revolução permanente à lei do desenvolvimento desigual.
No entanto, a previsão do fato de que a Rússia, historicamente atrasada, podia conhecer uma revolução proletária mais cedo que a Inglaterra avançada, baseou-se inteiramente na lei do desenvolvimento desigual. Mas para formular esta previsão, era preciso primeiro compreender a desigualdade histórica em toda a sua dinâmica concreta, e não ruminar sem cessar a citação de 1915 de Lenin, virada do avesso e interpretada com ignorância. Compreende-se facilmente a dialética das etapas históricas nos períodos de expansão revolucionária. Períodos reacionários, pelo contrário, são peculiares ao desenvolvimento de um evolucionismo barato. O stalinismo, essa vulgaridade ideológica concentrada, digno rebanho da reação no partido, criou uma espécie de culto do desenvolvimento por etapas para disfarçar o caudismo e empirismo políticos. Também Radek caiu presa dessa ideologia reacionária. Há etapas do desenvolvimento histórico que podem se tornar inevitáveis em certas condições, sem que o sejam do ponto de vista teórico. Por outro lado, a dinâmica da evolução pode reduzir a zero etapas teoricamente inevitáveis, especialmente durante as revoluções, chamadas com acerto locomotivas da história. É assim que o nosso proletariado saltou à etapa do parlamentarismo democrático, concedendo à Assembleia Constituinte algumas horas sem importância. Mas não se pode saltar a etapa contra-revolucionária na China, como não se pode, entre nós, saltar por cima do período das 4 Dumas. No entanto, a atual contra-revolução na China não era historicamente inevitável, sendo apenas o resultado da funesta política de Stalin e Bukharin, que entrarão na história como organizadores de derrotas. Mas os frutos do oportunismo tornaram-se um fato objetivo que pode agora retardar muito o desenvolvimento revolucionário. Toda a tentativa de saltar por cima das etapas concretas, isto é, objetivamente determinadas na evolução das massas, não passa de aventurismo político. Enquanto, por exemplo, a maioria da massa operária tiver confiança na social-democracia, ou nos elementos do Kuomintang, ou nas trade unions, não poderemos indicar-lhe como tarefa imediata o derribamo do poder burguês. Para isso, é preciso que as massas estejam preparadas. Esta preparação pode ser uma etapa muito longa, mas só um caudista pode afirmar que deveríamos ficar com as massas no Kuomintang, ou continuar em ligação com o amarelo Purcell até o momento em que essas massas se desiludissem dos seus líderes, por nós apoiados com nossa política de coligação. Radek, de certo, ainda não se esqueceu que, ao exigirmos que o Partido Comunista saísse do Kuomintang e que se rompesse o Comitê Anglo-Russo, não faltaram dialéticos para qualificar esta exigência de salto por cima das etapas, de rompimento com os camponeses na China e com as massas operárias na Inglaterra. Radek deve lembrar disso, tanto mais porque ele próprio pertencia ao número destes dialéticos de triste figura. Agora não faz mais do que aprofundar e generalizar seus erros oportunistas. Em abril de 1919, em seu artigo-programa intitulado A Terceira Internacional e seu lugar na história, escreveu Lenin: "É provável que não nos enganemos se dissermos que foi justamente a contradição existente entre o estado atrasado da Rússia e o seu salto por cima da democracia burguesa para a mais alta forma de democracia, a soviética ou proletária, uma das causas que dificultaram ou retardaram a compreensão do papel dos sovietes no Ocidente." Lenin, Obras Completas, volume 16, página 183. Nessa passagem, Lenin diz categoricamente que a Rússia deu um salto por cima da democracia burguesa. Naturalmente, Lenin faz a essa afirmação todas as restrições mentais necessárias. A dialética não consiste em enumerar sempre de novo todas as condições concretas. O articulista supõe que os leitores tenham alguma coisa dentro da cabeça. Mas seja como for, fica de pé o salto por cima da democracia burguesa, muito embora, como observa Lenin com acerto, seja um estorvo para os espíritos dogmáticos e esquemáticos compreenderem o papel dos sovietes no Ocidente,
como também no Oriente. Eis o que digo a esse respeito, naquele mesmo prefácio de 1905, que tão subitamente provocou a inquietação de Radek. Já em 1905, os operários de São Petersburgo chamavam seu soviete de governo proletário. Essa denominação, corrente nessa época, correspondia perfeitamente ao programa da luta pela conquista do poder pela classe operária. Ao mesmo tempo, opunhamos ao czarismo o programa completo da democracia política, sufrágio universal, república, milícia, etc. Não poderíamos agir de outra forma. A democracia política é uma etapa necessária na evolução das massas operárias, com a reserva fundamental, entretanto, de que estas levam às vezes dezenas de anos para transpor essa etapa, ao passo que uma situação revolucionária permite que se libertem dos preconceitos da democracia política antes da realização efetiva de suas instituições. L. Trotsky, 1905, Prefácio, página 7. Essas palavras, coincidindo inteiramente com o pensamento de Lenin, acima mencionado, explicam, a meu ver, a necessidade de opor o programa completo da democracia política à ditadura do Kuomintang. Mas justamente nesse ponto, Radek desvia-se para a esquerda. Na época da ascensão revolucionária, opôs-se ele ao que o Partido Comunista abandonasse o Kuomintang. Na época da ditadura contra-revolucionária, opõe-se à mobilização dos operários chineses em torno das palavras de ordem da democracia. É o mesmo que andar coberto de peles no verão e passear completamente nu no inverno.